Tudo bom, gente? Tudo bem, você? E você? Boa tarde, prof. Oi, professora. Tudo bem, né? Boa tarde. Vamos lá? Eu resolvi abrir tudo antes, gente, porque era minha aula de manhã e agora da tarde foi caótico. Vamos lá. E aí? Vocês estão com alguma dúvida do que a gente já trabalhou a parte de reprodutor masculino toda, né? E estamos falando de reprodutor feminino e estamos aqui para começar nessa parte de hormônios hipofisários, é isso? Ou a gente já comentou disso? Isso. Estamos aqui, né? Anotei direitinho. Então vamos lá. Professora, Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Então, vamos ver as dúvidas aí. É só o ovócito que é ovulado que sofre meiose 2 e vai até metáfase 2? Você está perguntando por causa do colócito? Sim, e porque normalmente são escolhidos mais ou menos 40. Eu queria saber se eles também sofrem. Não, É. só um. Ah, Só sim. um que vai ser ovulado é que fica ali. Entendi, obrigada. E o colócito entra em divisão também, a meiose 2 dele, né? Vai começar. Quem mais está com dúvida? ô, professora, eu não entendi muito bem aquela questão da divisão mitótica no modelo célula-tronco. Só acontece lá no sistema masculino? No masculino, em termos de reprodutor, é só lá. Aqui não. Aqui a gente tem a meiose, que já começou e ela vai, no final das contas, produzir. Lá é a mitose no modelo célula-tronco, né? Isso. Aqui não. Todas as células que surgirem de mitose deixam de ser espermatogônia em algum momento, ovogônia, e passam a ser ovócito 1. Por isso que a gente tem aquele volume grande de folículos primordiais, que essas células todas entraram em meiose. Ok? Entendeu? Entendi, obrigada. Porque lá, no homem, no sexo masculino, a gente tem a espermatogônia sofrendo mitose. Se sofre mitose, surgem duas. Uma dessas duas continua como espermatogônia. A outra vai sofrer mais mitose, mas vai virar, no final das contas, espermatócito para poder formar espermatozoide. Mas uma persiste como espermatogônia. E aí, o tempo inteiro, eu vou produzir novos espermatócitos que vão virar espermatozoides e vou manter espermatogônia. Então, a partir do momento que eu tiver hormônio atuando ali, eu posso produzir espermatozoide, certo? Na mulher, não. As ovogônias dividem mitoticamente. Todas que surgiram do processo mitótico entram em meiose, então vira ovócito 1. E a cada mês eu recruto um grupo para um desse grupo virar ovócito 2 e ser ovulado. Então chega uma hora que acaba. Essa é a grande diferença aí do reprodutor feminino para o masculino. Tá? Tem um número limitado de gametas no reprodutor feminino. E no masculino não, porque a célula trabalha no modelo célula-tronco. Ok? Entendi, obrigada, professora. Mais alguma dúvida, gente? Por enquanto, não. Então, vamos lá. Então, vocês lembram como é que era a atividade hormonal lá no sistema reprodutor masculino? Eu vou trazer a imagem, gente, porque fica mais fácil que a gente visualize e memorize, né? Então, lá no masculino, o FSH atuava sobre as células de Sertoli, fazendo produzir a proteína ligante de andrógeno.
o tempo inteiro você tinha liberação de FSH e o tempo inteiro você tinha estímulo para a produção de ABP. E o LH atuando nas células intersticiais, fazendo com que aconteça a produção de testosterona constantemente. E essa testosterona vai para dentro do túbulo seminífero, se prende ao ABP, é mantida lá dentro na luz do túbulo seminífero. Como consequência disso, acontece a espermatogênese, que eu preciso de testosterona dentro do túbulo seminífero para acontecer a espermatogênese. Quando a gente vem para o organismo feminino, tem diferença. A primeira diferença importante é que a gente não tem os hormônios liberados o tempo inteiro, constantemente. Eles vão ser liberados no que a gente chama de ondas. Você libera, depois quando você tem um controle, um controle de feedback, né, que volta falando, aumentou isso, aí você libera mais um pouco, a segunda onda e assim por diante. Você não tem uma liberação constante daquele tipo hormonal, tá? E como que acontece? Então, o desenho tá aqui, o escrito está aqui, eu vou mostrar para vocês. Fica muito simples se a gente conseguir compreender muito mais do que decorar. Depois que a gente entende, aí a gente memoriza detalhes, né? Mas olha o que vai acontecer. Então, no início do ciclo, a gente vai ter o FSH sendo liberado, caindo lá pela hipófise, caindo na corrente sanguínea e atuando no folículo. Mas onde que ele atua no folículo? Então, ele atua nas células foliculares ou células da granulosa, lembra? E o que esse FSH, que é o hormônio folículo estimulante, faz quando ele atua nesse local? Então, olha o que ele faz. Ele faz essas células foliculares produzir aromatases e receptor para LH, porque ela nesse momento não tem receptor para LH, tá? E aí, como ela não tem receptor para LH nesse momento, o LH também é liberado no início do ciclo, ele não tem como ligar nas células foliculares. Então, ele vai se prender às células tecais, as células das tecas, lembram que são mais externas? Fazendo com que aconteça a produção de andrógeno. Certo? Só que o andrógeno está sendo produzido pelas células tecais aqui na periferia e eles difundem, entram e vão chegar perto das células foliculares. E lá nas células foliculares está acontecendo a produção de aromatase, que foi estimulado pelo FSH. Quando o andrógeno reage com a aromatase, essa associação da enzima no substrato leva à produção de estrógeno. Esse estrógeno vai para o antro folicular e cai na corrente sanguínea. Certo? Então, o que vai acontecer na nossa corrente sanguínea em relação ao estrógeno? Um aumento de estrógeno na corrente sanguínea. E quando acontece esse aumento de estrógeno na corrente sanguínea, acontece o estímulo para liberar mais LH. Só que agora, as células foliculares já possuem receptores para o LH. E o LH liga nas células foliculares através desses receptores. E quando essas células foliculares são estimuladas pelo LH, elas produzem progesterona. E nesse momento, a gente tem uma inversão dessa proporção de estrógeno e progesterona. Porque o estrógeno estava em alta, ele cai. Porque para de produzir andrógeno, para de produzir aromatase, certo? E o LH atua nas células foliculares, fazendo com que aconteça um aumento da produção de progesterona.
Então, essa inversão, queda de estrógeno, aumento de progesterona, leva à ovulação. Na verdade, leva ao quê? A transformação do folículo secundário para terciário. E isso acontece poucas horas antes da ovulação, tá? Entenderam? Então, olha o que está acontecendo. Vamos repetir aqui, que o Yuri pediu ali. Então, a gente tem o FSH e o LH sendo liberados no início do ciclo. O que vai acontecer com esse FSH e com esse LH liberados no início do ciclo? As células foliculares não têm receptor para LH. Desculpa. É isso mesmo, as células foliculares não têm receptor para LH. Então, o FSH atua nessas células e faz com que eles produzam receptores para LH. É o estímulo, certo? Produção de proteína. E, além disso, faz produzir também aromatase, que é uma enzima que degrada, que quebra, que processa andrógeno, que está sendo produzido pelas células da teca, das tecas, na verdade, as células tecais. Vocês lembram como é que é o folículo ovariano? Então, a gente tem ovócito, células foliculares e células tecais, correto? Está acontecendo nesse momento, então, produção de células tecais, que são as mais periféricas, a produção de andrógeno. É um precursor, né? Quando reage com a aromatase que foi produzida pelas células foliculares, que esses andrógenos tendem a entrar no folículo ovariano, ele é convertido em estrógeno. Aí você aumenta a concentração de estrógeno. Isso faz liberar mais LH. Só que as células foliculares já possuem agora receptor para LH. E o LH liga nelas e estimula a produzir progesterona. Aí a gente tem uma inversão da concentração hormonal, porque eu estou parando de produzir estrógeno e começando a produzir progesterona. E essa inversão, queda do estrógeno e aumento de progesterona, faz o folículo deixar de ser secundário e passar a ser terciário. Como que ele passa de secundário para terciário? Ele termina a meiose dele. Quando ele termina a meiose 1, passa a ter dentro do folículo ovariano ovócito 2 e polócito 1, coberto por zona pelúcida, envolvido por células foliculares, que com esse aumento de progesterona não param de produzir líquido para o antro folicular, tá? Aliás, aumentam significativamente a produção de líquido no antro folicular. E esse folículo ovariano aumenta de tamanho, porque não pode aumentar a pressão simplesmente. Então, vamos pegar um desenho do ovário aqui, para a gente entender isso, né? Eu gosto desse aqui para desenhar. Então, aqui, ó, eu tenho um folículo secundário, que nesse momento acabou de terminar a meiose 1. Então, aqui junto com o ovócito, vai ter o glóbulo polar ou polócito 1. Então, esse folículo já é um folículo terciário, que está pronto para ser ovulado. Com todas essas modificações hormonais, começa a aumentar de forma significativa a quantidade de líquido dentro. Só que se eu aumentar o líquido dentro do antro folicular simplesmente, sem modificar o tamanho do folículo, o tamanho do antro, o que eu faço com a pressão do folículo? Eu aumento. E eu não posso aumentar ela de forma significativa. Então, o que eu tenho que fazer com o tamanho desse folículo? Aumentar. E esse aumento não acontece para dentro do ovário, acontece para fora do ovário. E aqui a gente tem o conjuntivo
e o epitélio acompanhando esse aumento aqui, né? Recobrindo essa superfície, tá? Só que cresce tanto que os vasos sanguíneos que estão no conjuntivo, nessa região aqui, ó, tornam-se colabados. Quando você colaba um vaso sanguíneo, o que você faz com a passagem do sangue dentro dele? Diminui. E o sangue para de transitar ali dentro dos vasos sanguíneos. Então, toda essa área do ovário para de ser nutrida. Aumenta a chance desse tecido arrebentar. E a consequência disso é exatamente arrebentar o tecido, arrebentar o folículo ovariano e liberar. Quem? O material que vai ser ovulado. E quem vai ser ovulado? Isso aqui, ó. O que tem nisso aqui, gente? O ovócito 2, o colócito 1, porque já acabou a meiose 1, a zona pelúcida em volta e as células foliculares da coroa radiada agarradas nesse ovócito, através da zona pelúcida. Ok? Esse material é ovulado. Então, o folículo não arrebenta, não é porque aumentou a pressão dentro dele, não. O folículo arrebenta para acontecer a ovulação, porque ele cresceu demais. Além da parede ficar fininha, ela ficou sem nutrição. Então, aquelas células entram em morte celular, tá? Entenderam? Olha aqui o material ovulado. Ovócito lá dentro, a zona pelúcida e as células da coroa radiada aqui em volta. Pegaram a ovulação? Sim. Professora, só repete de novo, ele vai liberar o ovócito 2 e o que mais? Aqui, ó. Ovócito 2, colócito 1, zona pelúcida e coroa radiada. Isso tudo que a gente falou está escrito aqui, ó. Aumenta a produção de líquido, diminui a espessura, a projeção do folículo na superfície do ovário, isso diminui o fluxo sanguíneo e rompe os folículos ovarianos. Eu só não falei que o aumento de progesterona ativa enzimas proteolíticas, que vão quebrar proteínas, favorecendo ainda mais esse arrebentar. Ai, gente, peraí que eu tô com vontade de espirrar. Aumentando, amém. Aumentando ainda mais a chance desse folículo arrebentar, né? Porque você está digerindo proteína. Então, você digere proteína, proteína e colágeno, das fibras colágenas que estão lá do lado de fora, tá? Aí o material é ovulado, liberado. E o que sobra lá no ovário? Então, vamos voltar lá no desenho. Porque não tem que decorar, tem que entender. Eu não ovulei isso aqui, ó. Então, sobra o que no ovário? Sobra célula folicular, ou da granulosa. Sobram as tecas, resto de líquido folicular. E quando isso arrebenta vaso sanguíneo. Então, tem sangue coagulado aí, certo? Mas o que a gente tem que entender mesmo é que sobram essas células aqui, tanto células da granulosa quanto células fecais. E o que vai acontecer com esse material que sobra dentro do ovário com a ovulação? Forma uma estrutura que a gente já conhece, já sabe, chamada de corpo lúteo. E quem mantém o corpo lúteo inicialmente é a progesterona, né, que está em alta. Só que o que vai acontecer nesse momento aqui? Eu ovulei e espero
que aconteça a fertilização. Porque quem vai dar conta de manter o corpo lúteo de verdade, produzindo inclusive estrógeno e progesterona, é um hormônio produzido pelo embrião, que chama como? Gonadotrofina coriônica. Se eu não fertilizei, eu não tenho embrião, eu não tenho gonadotrofina coriônica sendo produzida. Então, o que vai acontecer com o meu corpo lúteo? Não vai conseguir se manter. Ele vai começar a entrar em degeneração, em morte, em desorganização, e ele passa a ser um corpo branco, porque vai sumir. Ele deixa de ser um corpo lúteo, passa primeiro a ser um corpo lúteo menstrual, porque não aconteceu fertilização, eu não tenho gonadotrofina coriônica mantendo esse corpo lúteo como corpo lúteo gravídico, né? Porque se eu tiver hormônio liberado pelo embrião, meu corpo lúteo é gravídico e ele vai durar a gestação inteira. Aqui não aconteceu fertilização, ele deixa de ser corpo lúteo e passa a ser corpo lúteo menstrual, certo? Que vai reduzir significativamente a produção de hormônios, né? E vai virar corpo branco. Então, o corpo lúteo, ele tem células que se formaram da diferenciação das células da granulosa e das células da teca, tá? E são responsáveis por produzir estrógeno e progesterona, né? O corpo lúteo tem esse papel, certo? Como eu não tenho nada mantendo esse tecido, ele vai desaparecer. Ele primeiro vira corpo lúteo menstrual, porque não tem a gonadotrofina, e degenera. Quando ele degenera, ele vira corpo branco, que também é chamado de corpo albicans. O corpo branco é uma cicatriz que está começando a aparecer aí, porque as células repletas de gordura, de lipídio, vão arrebentar, vão entrar em autólise, né? E aí eu vou ter um processo de cicatrização no meu ovário. Então, forma uma cicatriz como consequência, que é conhecida como corpo branco, tá? E aqui a gente enxerga o corpo lúteo, no caso, porque tá cheio de célula, e aí ele vai se transformar. Aqui é lúteo ainda, olha o tanto de célula. E olha o que acontece com ele quando ele vira corpo branco. Fibra, cicatriz, olha lá, pouquíssimas células já nessa estrutura, até ele desaparecer completamente, porque as células do próprio ovário vão invadir essa região aqui, e aí a gente não vai conseguir perceber de forma tão significativa essa cicatriz. Ela desaparece. Agora, e se fertilizar? Se fertilizar, tem embrião. Se tem embrião, tem gonadotrofina coriônica sendo produzida, que é o beta-HCG, né? Que vai fazer com que o corpo lúteo seja transformado em corpo lúteo gravídico, que na verdade ele em si não muda, mas ele continua em atividade durante os 9 meses de gestação, produzindo estrógeno e progesterona. Lógico que depois que forma a placenta, né, ela assume esse papel de produção hormonal de forma muito significativa. Ela é um órgão endócrino, mas o corpo lúteo gravídico não some completamente, não, mas a placenta assume grande parte das funções da tarefa do corpo lúteo de produzir os hormônios, tá? Entenderam? Sim. E aí? Foi ovulado. Foi ovulado onde? Onde que cai o material ovulado?
Nas trompas. Então, vamos voltar aqui no desenho. No primeiro slide, para a gente enxergar isso, né? Então, aqui, ó. Vejam que o material ovulado tem que conseguir chegar dentro desse buraco, desse canal aqui, que é a tuba uterina. Ok? Ele precisa de chegar aqui dentro, porque se ele não chegar aqui dentro, não vai ter fertilização, né? Porque o espermatozoide vai ser depositado aqui, vai nadar aqui por dentro e vai fertilizar o embrião, desculpa, fertilizar o ovócito aqui. Só que, olha, gente, tem um espaço. A chance de dar errado existe, né? Dele ser ovulado e não atingir a luz da tuba uterina. Só que é tudo muito perfeito. E existem vários mecanismos para fazer com que a tuba uterina capte perfeitamente esse ovócito, junto com colócito, zona pelúcida e células da coroa radiada. Ou seja, esse material que foi ovulado, tá? Como que a tuba uterina poderia melhorar a chance dessa captação? O que muda nela? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, ao mesmo tempo que a hipófise está liberando os hormônios FSH e LH, atuando no ovário e fazendo o ovário produzir estrógeno e progesterona naquela variação de nível, esse estrógeno e progesterona está atuando no ovário, porque ele está sendo produzido ali mesmo, mas ele é despejado também na corrente sanguínea. E ele vem, depois que circulou no nosso corpo, atuar na tuba uterina. E o que esses hormônios reprodutivos fazem aqui na tuba uterina? Então, nesse momento da ovulação, que a gente está tendo a queda do estrógeno e o aumento da progesterona, esses hormônios fazem com que a tuba uterina fique edemaciada. O que é isso? O edema. Quando ela está com edema, como é que ela está? Normal ou inchada? Inchada. Então, o primeiro detalhe que acontece é esse. Ela fica túrgida, inchada, aumentada de tamanho. E o ovário está aqui, tuba uterina sem ser no momento da ovulação e tuba uterina aumentada de tamanho durante o momento da ovulação. Então, ela acaba rodando aqui, virando e quase que ela abraça o ovário mesmo, favorecendo, melhorando, facilitando, aumentando a chance desse ovócito que está sendo liberado aqui atingir a luz da tuba, tá? O que mais que acontece que favorece esse momento? Uma outra coisa importante é que a musculatura lisa dessa tuba uterina, nesse momento da ovulação, também por essa alteração hormonal, ela tende a entrar em atividade. E aí a parede da tuba fica contraindo. Existe essa contração pulsante dessa parede da tuba uterina por essa alteração hormonal. E esse evento da parede ficar executando contrações rítmicas, né, faz um movimento similar, parecido com o processo de sucção. O ovário está aqui, a tuba uterina está abraçando esse ovário e executando as diversas contrações musculares. Como esse movimento acaba que fica um movimento pulsante, é como se estivesse sugando o ovócito junto com todo o material ovulado, favorecendo essa sucção para a luz da tuba uterina, tá? Todas essas modificações que eu estou citando são hormônio dependentes. Elas dependem da variação do nível de estrógeno e progesterona, que tem a ver com o controle da hipófise, aí, no caso, com a liberação de LH e FSH, tá?
que mais que muda? Então, a extremidade da tuba uterina, ela não é uma extremidade regular, como a região vaginal, por exemplo. Ela é uma extremidade toda irregular, cheia de dobras, cheia de franjas. E no momento da ovulação, quando essa contração da musculatura da tuba uterina está acontecendo, essas franjas estão edemaciadas, e na hora que acontece essa contração, elas acabam esfregando, atritando com a superfície do ovário. Isso ajuda, contribui ainda mais para a liberação daquele ovócito, sabe por quê? A superfície não ficou muito fininha porque o folículo aumentou de tamanho. Quando você atrita, você aumenta o atrito naquela área, você aumenta a chance daquele tecido que está sem nutrição arrebentar, esgaçar, ficar destruído de verdade, né? Então, todos esses fatores favorecem a captação pela tuba uterina do material ovular, tá? E aí esse material vem aqui para a luz da tuba uterina. E aqui dentro da luz da tuba uterina ele precisa ser fertilizado através dos espermatozoides que foram depositados aqui na região vaginal. Só que nós já falamos nas aulas anteriores e a gente vai repetir isso aí para a gente não esquecer nunca. Espermatozoide, nada. E ele foi depositado no líquido nessa região e precisa de ter líquido no organismo feminino, porque senão esse líquido vai ficar aqui para trás e ele vai parar de ter um meio no qual ele pode deslocar, né? E também, frente ao estímulo hormonal, basicamente essa mudança de estrógeno e progesterona, o epitélio que reveste internamente a tuba uterina tem as suas células produtoras de muco ativadas e aumenta de forma significativa a produção de muco despejado na luz da tuba uterina, favorecendo o ambiente para o deslocamento dos espermatozoides, tá? Só que a gente já viu, já comentamos em outro momento, e vocês já sabem disso, a tuba uterina tem epitélio ciliado. E cílio bate. E bate para o lado que ele quer, controlado, né? E o cílio da tuba uterina, dessa aqui, bate sempre nesse sentido. Que ele quer conduzir o embrião para a luz da cavidade uterina. E o cílio dessa outra tuba uterina bate nesse sentido. E esse sentido que o cílio bate é contrário ao sentido do deslocamento dos espermatozoides. Olha aqui, o espermatozoide foi depositado aqui, precisa seguir esse trajeto nesse fluxo aqui, nesse sentido aqui, para chegar perto do ovócito e fertilizar. Só que é tão perfeito que uma outra mudança que acontece no epitélio da tuba uterina nesse momento é a redução do batimento ciliar. E aí o espermatozoide consegue deslocar, porque o cílio quase não está batendo. Porque se o cílio estivesse batendo muito, ele nadava um pouquinho, o cílio empurrava, ele voltava lá para trás. Ele nadava mais um pouquinho, o cílio batia de novo, ele voltava lá para trás. Não, é assim que funciona. Com toda essa alteração hormonal, essa modificação hormonal, a gente tem o batimento ciliar quase que interrompido nesse momento. Isso dura aí aproximadamente 2 a 3 dias no máximo, contando o dia da ovulação, porque é o tempo que o organismo tem para fertilizar esse ovócito. Depois esse ovócito morre, né? Ele não pode ser mais fertilizado. Aí não adianta ter batimento ciliar parado, muito muco, porque já fertilizou, né? Ou não. E aí, depois disso, eu preciso aumentar o batimento ciliar exatamente para deslocar o embrião até a luz da tuba uterina para ele vivenciar o evento implantação, tá? Então, é tudo muito
coordenado. Vamos ver aqui, ó, o epitélio de revestimento da tuba uterina, como é que é. O que tem lá em volta desse epitélio de revestimento. Olha lá. Olha como é que... Todo mundo lembra o que é mucosa? Que a gente comentou? Não. Mucosa é o epitélio de revestimento mais o epitélio, mais o tecido conjuntivo frouxo colado nesse epitélio de revestimento. Então, aqui, ó, a mucosa da tuba uterina, o epitélio de revestimento mais o conjuntivo associado a ele. E essa mucosa aqui é cheia de dobras. Olha lá, não é só o epitélio que dobra, não. A dobra é da mucosa inteira. Quase que obliterando, preenchendo a luz da tuba uterina. Vamos fazer o ovócito aqui, que acabou de ser ovulado, junto com o polócito, zona pelúcida e etc. Não, peraí que eu não dei conta de fazer uma bolotinha, não. O material ovulado está aqui, ó. Eu fiz ele até grande, né? Tá lá, ó, no meio dessa bagunça aí. Que é isso que a gente tá vendo aqui, ó. É a tuba uterina cortada nesse plano. Nós estamos enxergando ela de frente. Então, lá dentro é tudo cheio de reentrância, de dobra, né? E o espermatozoide, aquele volume gigantesco que a gente comentou lá, que são aproximadamente de 200 a 600 milhões de espermatozoides no ejaculado, né? Poucos vão dar conta de chegar e ter, tá? Aí, professora, depois da fecundação, os cílios voltam a... Mais ou menos assim. Tem aproximadamente 2 dias com abaixo de batimento ciliar, de 2 a 3 dias, depois ele volta a bater com intensidade. Ele bate sempre no mesmo sentido, né? Que é do lado do ovário para a luz do tubo do útero, tá? É da periferia para a região mediana, tá? Lateral, mediana. Ok? Ô, Mariana, você tem que pensar que tem líquido e ele vai nadando, deslocando, né? Ele não consegue enxergar as dobras. Mas aí, por exemplo, ele não poderia descer. Olha só, desenhou ele aí, porque esse corte aí é transversal, né? Uhum. Ele, tipo assim, ele não desce, né? Ele vai reto, assim, ó. Ele tem que vir nesse. Sim, ele tá aqui, ele vai reto assim, ó. Ele vai reto assim, ele vai aqui, nisso. Mesmo que tenha dobras, ele vai se apoiando nisso daí? Ele vai usando o líquido. Não, usando líquido, mas tipo assim. Sei lá, professora, não sei, é porque eu achei estranho. Acho que é só porque eu não imaginava assim mesmo. Eu pensei que fosse mais linear. Vamos imaginar a tuba aqui assim, ó, e essas dobras da mucosa aqui para dentro. Eu tenho mais dobra da mucosa aqui, né? Porque aqui eu tô enxergando no corte transversal, aqui tá no longitudinal. O espermatozoide ele vai ter que usar o líquido, mas ele vai nadando aqui, ó. O que ficar batendo aqui, tentando passar por aqui, vai morrer. O que der conta de subir, depois descer, depois chegar para cá, é ele que vai conseguir atingir. Ele vai passando e enfrentando os obstáculos, seguindo o líquido. Porque tem uns que ficam, chega na parede da tuba e fica lá tentando fertilizar aquele local. Aí ele vai morrer naquele lugar ali.
Ele tem que dar conta de passar. Não é que ele vai Entendi. dar conta de passar, ele tem que seguir o trajeto dele nadando, até que a proteína da membrana dele se prenda a outra proteína de membrana do local onde ele vai acontecer a fertilização, aí ele pode parar. Fora isso, ele tem que continuar tendo batimento flagelar. Certo? É difícil. Tanto que ejacula, em média, de 200 a 600 milhões de espermatozoides e aproximadamente 200 espermatozoides conseguem atingir a área. Sabe o que eu lembrei disso que você está falando? De imuno, da teoria da seleção clonal. E aí, tipo assim, para uma superfície compatível com a outra, né? Os receptores de membrana conseguirem, tipo assim, a probabilidade é muito difícil desse encontro acontecer. E aí, acho que é por isso que você falou, né? Que tem esses fatores, tipo, do movimento ser para cá, de um, do outro para cá, e etc. E vários fatores que vão facilitando isso. Porque realmente, tipo assim, tem que ser muito, muito, muito espermatozoide para conseguir algum, né? Ter sucesso. Mas é por isso que a gente precisa de ter esse volume tão significativo no sêmen, né? Sim. Se Faz você sentido. tiver menos de 200 milhões de espermatozoides por ejaculado, a chance de fertilização é abaixo do normal. Você é um indivíduo infértil pelo número de espermatozoides. Você precisa ter acima de 200 milhões, geralmente de 200 a 600 milhões por ejaculado de espermatozoides, né? Só aproximadamente 200 espermatozoides, desses 400, 500, 600 milhões que foram ejaculados, conseguem se aproximar do ovócito para ter a chance de um fertilizar, né? Porque os obstáculos são muitos. Não é só esse obstáculo aí que ele vai ter que enfrentar, né? Uma série de obstáculos. Esse é um obstáculo físico que ele precisa de passar. Mas ele não tem que atravessar nada nesse momento ainda. Ele tem que conseguir, dentro de um monte de irregularidades, encontrar os buraquinhos por onde ele pode passar, mas ele não tem que atravessar nada nesse momento. Ele só vai ter que atravessar quando ele chegar perto do ovócito, que ele vai ter que passar por entre as células da coroa radiada, por dentro da zona pelúcida, vai chegar num buraco e vai ter que ter a proteína da membrana plasmática dele prendendo no lugar certinho com a proteína da membrana plasmática do ovócito, porque senão não fertiliza, né? Lindo. Aí consegue despejar o material lá dentro. Massa demais. A ideia chama taxa de fecundidade, é de aproximadamente 1 para 100. O que é isso? A cada 100 relações sexuais, a chance de fertilização é 1. Depois que fertilizou, está tudo normal, o embrião chegou dentro do útero, com tudo normal. A chance de implantação é de 40%. Então, cada vez a gente vai perdendo chance, né? A chance é pequena, né? Mas dá certo, né? Ok? Ok, demais, Cecília. Olha lá o epitélio de revestimento, como é que é? É um epitélio que tem células ciliadas, que tem células produtoras de muco, tá vendo? Aqui no menor aumento e aqui um pouco ampliado. Olha lá. Correto? Sim. Os cílios estão bem certinhos. Não é célula caliciforme, tá? É uma célula que produz muco também, mas ela não tem aquele formato de base estreita e ápice largo. Ela é uma célula que não tem essa caracterização, tá certo? O epitélio varia um pouco aqui, dependendo da área da tuba uterina, de pseudoestratificado para simples, tá? Por isso que eu não chamei a atenção desse detalhe, ok? Mas ele é ciliado, isso é importante.
E ele tem as células produtoras de músculo. E abaixo dele, conjuntivo, né, gente? E em volta da tuba uterina, aqui em volta, o que, que a gente tem que encontrar? Músculo, que é o músculo que eu falei que vai contrair. Esse tecido conjuntivo todo aqui é que vai estar com edema para aumentar, fazer a tuba uterina aumentar de tamanho, tá? Fazer o que a gente chama de edemaciar a tuba uterina, né? Ela fica edemaciada, fica com edema, túrgida, ok? Então, a gente tem que entender o seguinte, que é uma grande dúvida que os alunos têm. A gente comentou do FSH e do LH atuando onde? No ovário. Como consequência dessa atuação dos hormônios hipofisários no ovário, a gente vai ter produção de estrógeno e de progesterona. Esses hormônios, estrógeno e progesterona, é que vão atuar no próprio ovário, na tuba uterina e no útero, nos 3 órgãos, né? No próprio ovário, com essa atuação, o que vai acontecer? Vai ovular, vai formar o corpo lúteo. E na tuba uterina? Vai contribuir para a captação do ovócito, vai gerar contração de musculatura, vai gerar batimento, edema, vai gerar batimento ciliar reduzido no momento da ovulação, vai gerar aumento de produção de muco para o espermatozoide ter mais facilidade de deslocamento, essas modificações da tuba uterina. Por que ela está modificando? Porque o ovário está produzindo estrógeno e progesterona em níveis distintos, então ela obedece essa estimulação, certo? E no útero? O que acontece no útero? Como que acontece as modificações no útero? Certo? Podemos passar para frente? Podemos. Então, aqui, ó, vamos pensar no útero tá aqui embaixo. Mas antes da gente representar o útero assim, eu vou lá naquele primeiro desenho que eu preciso que vocês entendam o que a gente está observando, né? Então, aqui, ó, é o útero. Fundo do útero, o corpo dele, certo? Tá aqui. E aqui dentro, a luz, né? Do útero, tá bom? O que a gente quer observar é o corte da parede do útero aqui, ó. Eu cortei. E de dentro para fora, quais são os tecidos que eu percebo aqui? Então, se eu estiver olhando aqui, ó, de dentro para fora, na parede do útero, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um epitélio de revestimento, não é assim? Depois eu vou encontrar um tecido conjuntivo. Depois eu vou encontrar um músculo. E o músculo no útero vai ser distribuído em diversos planos, porque ele precisa contrair em vários planos, tá? E depois eu encontro de novo conjuntivo aqui externamente, tá bom? Mas esses grupos de tecidos formam as camadas uterinas. Essa primeira camada aqui, ó, formada pelo epitélio e pelo conjuntivo, a gente chama de endométrio. Essa segunda camada de músculo segunda camada formada por músculo, a gente chama de miométrio, né? E externamente a gente tem o perimétrio, tá? Detalhe, o que mais interessa pra gente quando a gente está falando de todo esse processo de modificações hormonais? O endométrio. Porque é essa camada aqui é que vai sofrer a cada ciclo reprodutivo estímulo direto de concentração de estrógeno e de progesterona, tá? Seja um desses hormônios em alta ou seja os hormônios em baixa, tá certo? Só que antes da gente seguir,
Eu vou desenhar, vou tentar, né? Porque aqui tá difícil demais de desenhar. Um pouquinho melhor esse endométrio ampliado. Então, o epitélio de revestimento, ao invés dele ser reto, como eu representei na imagem anterior, ele forma uma série de invaginações. E essas invaginações que o epitélio de revestimento forma dentro do endométrio são chamadas de glândulas uterinas. E aqui em volta, ó, aqui embaixo, era tudo tecido conjuntivo, não é? Agora esse conjuntivo vai ficar aqui, ó, envolvendo todas essas glândulas, toda essa área. Então, na verdade, gente, o endométrio uterino é a mucosa uterina, que é o epitélio, mais o tecido conjuntivo. Só que o epitélio, ao invés de ser retilíneo, ele forma essas dobras que são conhecidas como glândulas uterinas, tá? Vão produzir muco. Muco para o espermatozoide nadar, muco para o embrião chegar aqui dentro e não bater direto na superfície epitelial, para ele não ter lesão nesse embrião, tá? Só que na primeira parte do ciclo reprodutivo, tanto o estrógeno quanto a progesterona estão em baixa. E essa baixa significativa de estrógeno e progesterona leva a um processo de descamação desse endométrio. E esse pedaço todo aqui do endométrio é destruído, é retirado. Eu fiz numa camada única, né? Aí o que acontece? A gente vai ficar com o endométrio desse jeito aqui, ó. Só o finalzinho das glândulas e o tecido conjuntivo aberto aqui. E no tecido conjuntivo, gente, tem vaso sanguíneo. E se eu arrebentei um pedaço de conjuntivo desse jeito, arranquei aquela parte superficial toda, tem vaso sanguíneo rompido. E toda aquela parte que está descamando nesses primeiros dias do ciclo por conta da queda vai ser eliminado do seu corpo junto com esse sangue que está extravasando. Esse momento do ciclo reprodutivo relacionado ao útero, porque agora nós estamos falando de útero, é o momento que a gente chama de fase menstrual, né? Então tá aqui. Que é a menstruação. Os primeiros dias do ciclo reprodutivo. Então, gente, aqui no desenho, essa parte aqui de cima, é o que acontece no ovário. Essa parte aqui de baixo é o que acontece no útero, especificamente no endométrio. O ciclo tá aqui, ó, de 28 dias. Nos primeiros dias do ciclo, o endométrio tá descamando. Tá ficando só o fundinho da glândula lá e o tecido conjuntivo, certo? Só que, nesse início, liberou o FSH, que foi atuar nas células foliculares, liberou o LH, que foi atuar nas células fecais, e no final das contas aconteceu a produção de quê? De estrógeno. E o estrógeno começa a aumentar. Quando o estrógeno começa a aumentar, inicia a segunda fase do ciclo reprodutivo em relação ao útero. Como é que chama essa segunda fase aqui? É a fase proliferativa. Porque vai ter suas células sofrendo mitoses sucessivas e recompondo aquela camada, né? Então, o epitélio de revestimento, as glândulas crescem e o epitélio de revestimento se refaz, certo? Qual que é o hormônio que está em alta aqui? O estrógeno. Então, a fase proliferativa também é chamada de estrogênica, tá? E aí teve ovulação. Com a ovulação, qual hormônio entra em alta? Progesterona.
A progesterona vai fazer com que essas glândulas entrem em atividade, comecem a produzir um volume significativo de muco. E para esse muco ser produzido, eu preciso de glândula trabalhando muito, e para essa glândula trabalhar muito, ela vai precisar aumentar de forma significativa de tamanho. Só que não cabe, não tem como aumentar essa glândula mais. Então, ao invés dela ficar retinha desse jeito aqui, ela fica toda tortuosa. E é isso que a gente consegue perceber de diferença, certo? Então, olha aqui, ó. Desenho esquemático da glândula na fase proliferativa, reta. E depois, o que acontece com ela? Eu quero aumentar de forma muito significativa a minha glândula. Mas como? Ela, ao invés de ficar reta, ela aumenta o tamanho e aí ela ganha esse trajeto todo tortuoso. Olha a diferença das glândulas no momento da fase proliferativa. E aqui as glândulas no momento da fase secretora. Certo? Entenderam? Vou pegar água, gente, só um minuto. Vamos lá. Entenderam? Sim. Acharam difícil? Não. E aí, ó, o endométrio tá todo preparado para receber o embrião. Porque uma das coisas que garante o sucesso da implantação é exatamente o útero estar na fase secretora, que é quando a progesterona está em alta, tá? Qual que é o maior... Não é qual que é, não. A pergunta tem que ser diferente. A maior dificuldade que os alunos têm de avaliar as questões relacionadas ao ciclo reprodutivo é porque confundem, primeiro, os hormônios hipofisários, o FSH e o LH, que atuam no ovário, com o que acontece como consequência dessa atuação, que é a produção do estrógeno e da progesterona em níveis distintos. E o estrógeno e a progesterona atuam nos 3 órgãos: ovários, tubas uterinas e útero. Então, o maior erro aparece porque na hora da questão que o aluno está lendo, está pensando, ele pensa no ovário e está falando de útero.
Ou ele pensa em útero e está falando de ovário. E aí confunde as coisas, né? Então tem que ter muita clareza. Você está falando da atuação, porque o nível de estrógeno e progesterona vai ser o mesmo para o ovário, para o útero e para a tuba uterina. Quando eu aumento o estrógeno, eu aumento o estrógeno para todos. Quando eu aumento a progesterona, eu aumento a progesterona para todos. Quando eu diminuo os hormônios de uma maneira geral, eu diminuo para todo mundo, certo? Agora, essa resposta é de qual área? É de qual órgão? É de qual parte do corpo que eu estou falando, né? Então, vocês já viram muita gente falar assim, não ovulou, vai menstruar, então. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ovular ou não ovular não tem relação com a menstruação. A relação com a menstruação é o quê? Não fertilizar. Certo? Claro que relacionado a baixa hormonal, né, gente? Se você está tomando a medicação, você está mudando o hormônio exógeno, né? Você não está produzindo lá no seu corpo, tá? Ok? E aí? Olha lá. Olha o endométrio aqui. E o miométrio aqui, ó. Músculo. Olha a espessura da parede, né? Aqui já está implantado. O embrião aqui, gente, olha, primeiro, a barriga da mulher, quando está grávida, custa aparecer, não custa? Por quê? Porque tem um buraco aqui dentro do útero. Primeiro o embrião precisa crescer para preencher aquele espaço. Só depois tudo vai crescer. Aí é que vai aparecer, né? Enquanto ele está crescendo dentro de uma cavidade que existe lá dentro, não vai ter essa alteração, né? De volume, tá? Ok? Ok. Agora, só para a gente finalizar aqui, ó, olha a diferença da glândula mamária de uma mulher que não está grávida, da glândula mamária durante a gestação e durante a lactação. Olha que, enquanto a gente não está grávida, é só ducto que tem. Na ponta desses grupos de ductos, desse sistema de ductos, a gente tem algumas celulinhas que são chamados de brotos mamários, que, se estimulados por hormônio, é que começam a proliferar e formar o adenômero. E aqui o adenômero já está pronto e em atividade, porque a lactação é a produção do leite em si. Ela só vai acontecer efetivamente durante o período de amamentação, né? É claro que no final da gestação já tem o leite sendo produzido, porque já começou, as células já entram em atividade, mas o perfeito mesmo, o totalmente produzido com tudo certinho, é depois do parto, né? No período que a gente chama de lactação, tá? Então, antes é praticamente só sistema de ductos com algumas células formando aí especificamente os brotos mamários que depois vão dar origem aos alvéolos, que são os adenômeros de verdade. São acinosos ou alveolares. Como é muito ramificado, fica muito parecido com um pulmão, por isso que o nome acaba sendo alvéolos, tá? Ok? Vocês ficaram com dúvida disso aqui? Por enquanto, não. Então, agora, vamos pensar assim. Ovulou, não é? O que saiu na ovulação? O ovócito 2, o polócito 1, a zona pelúcida e a coroa radial.
Todo mundo está lembrando por que é ovócito 2 e polócito 1, né? Porque com aquela mudança da concentração de estrógeno e progesterona, finalizou a meiose 1. Mas o ovócito ainda está em meiose. Ele só vai terminar a meiose dele se ele for fertilizado, tá? E esse material ovulado foi captado pela tuba uterina. Caiu lá dentro da tuba uterina. Aqui, de novo, tudo aquilo que a gente comentou, para aumentar a chance desse material entrar dentro da tuba uterina. As fímbrias se aproximam da superfície do ovário, a gente falou do controle hormonal, tem contração de musculatura, tem congestão vascular que faz aumentar de tamanho, o edema, né? Diminui o batimento ciliar, aumenta a secreção. Logo depois da ovulação, inverte, tá? Então, tá tudo preparado. E aí, ao mesmo tempo, no organismo masculino, né? Os espermatozoides foram produzidos lá no testículo, passaram pelo epidídimo, onde vai acontecer a absorção do líquido testicular, vai receber o líquido epididimário, com isso ele vai desenvolver a motilidade e vai ter mudança a nível de superfície e vai ficar estocado dentro do epidídimo até o momento da ejaculação. No momento da ejaculação, vai sair o material que está dentro do epidídimo, que vai misturar, receber para junto dele, para formar o sêmen, o produto da vesícula seminal e da próstata. Estão lembrando? E isso vai ser despejado no organismo feminino. Depois que esse material ejaculado foi jogado no organismo feminino, para existir a possibilidade de fertilização, tem que acontecer um evento muito importante, que é chamado de capacitação. Por quê? Porque o espermatozoide ganhou, durante a sua passagem pelo epidídimo, uma série de moléculas na sua superfície que o tornaram incapazes de fertilizar. Então, ele precisa vivenciar o evento conhecido como capacitação. E esse evento acontece no organismo feminino, por 2 mecanismos básicos. Um deles é a capacitação que a gente chama de passiva. O outro é a capacitação ativa. O que é a capacitação em si? É o espermatozoide perder as proteínas, as moléculas que estão grudadas na sua superfície e que são fatores de descapacitação. A partir do momento que eu tiro esses fatores de descapacitação, eu faço com que o espermatozoide seja capaz de fertilizar, tá? A ligação química dessas moléculas de superfície, desses fatores de descapacitação com o espermatozoide é ligação estável. Também não é ligação estática, que gruda e não desgruda nunca mais. Se é estável, ela fica ligando e desligando, correto? À medida que o espermatozoide é depositado no organismo feminino e começa a nadar no material do organismo feminino, ele tem a chance de ativamente, porque ele está nadando, deixar esses fatores de descapacitação para trás. Porque olha só, o fator está grudado aqui nele. O fator desgruda, ele nada. Quando o fator gruda, já não está na cabeça dele mais. Desgruda e vai embora. E assim por diante, chega uma hora que o fator de descapacitação ficou lá para trás e não consegue mais se prender à membrana daquele espermatozoide. Então, aquele espermatozoide vivenciou a capacitação, porque ele deixou o fator de descapacitação para trás sem se prender à sua superfície. Então, agora ele não tem os fatores de descapacitação. Então, ele se tornou capaz de fertilizar. Ativamente, porque ele está nadando, está deixando isso para trás. Só que passivamente, isso também acontece.
Porque na hora que o sêmen é despejado na região vaginal, existem contrações rítmicas acontecendo no útero. E essas contrações rítmicas fazem um movimento que simula um processo de sucção desses espermatozoides, certo? E à medida que o útero suga esses espermatozoides para o seu interior, ele deixa o líquido no qual esses espermatozoides foram despejados para trás. Se o líquido que o espermatozoide foi despejado fica para trás, esses fatores de descapacitação vão se perdendo da sua superfície e esse espermatozoide vai se tornando cada vez mais capaz de fertilizar o ovócito, tá? Qual a consequência dele perder esses fatores de descapacitação? A consequência mais marcante, visível e importante que a gente tem para citar, na verdade são duas. A primeira é que esse batimento flagelar do espermatozoide fica extremamente vigoroso, intenso. Então a gente chama de hipermotilidade flagelar. Só os espermatozoides que perdem os fatores de descapacitação atingem essa hiperativação da motilidade. O batimento flagelar batendo numa velocidade muito significativa, tá? E a outra característica que é consequência da capacitação é a possibilidade desse espermatozoide sofrer reação acrossômica. Apenas os espermatozoides que sofreram capacitação podem sofrer reação acrossômica, correto? Então, esses dois tópicos aqui são consequências do processo de capacitação. Se o espermatozoide não vivenciar a capacitação, não existe a possibilidade dele fertilizar, tá? Ok? Professora, você vai explicar melhor o que é essa reação acrossômica? Nós vamos falar dela depois. Tá. A hora que ela for vivenciar a reação acrossômica. Vocês lembram do acrossoma, né? Uhum. A reação acrossômica é a liberação das enzimas acrossômicas, mas na hora que a gente for falar dela, eu comento. Do evento em si, eu comento, tá? Ok. Eu não vou falar da zona pelúcida agora, porque senão nós vamos ter que parar no meio do caminho. E aí, nós vamos perder o raciocínio. Então, amanhã a gente começa pensando da seguinte forma. O meu espermatozoide foi depositado na região vaginal e atravessou toda a luz uterina e a luz da tuba uterina e chegou perto do material ovulado. Quem é esse material ovulado? O ovócito 2, o colócito 1, a zona pelúcida e as células da coroa radiada. E agora, esse espermatozoide precisa atravessar isso tudo para fertilizar, tá? Então, amanhã a gente começa falando de todos os obstáculos que o espermatozoide precisa enfrentar, atravessar para que exista fertilização. Então, ele tem que passar por entre as células da coroa radiada. Deixa eu achar um desenho aqui, peraí. Olha aqui. Ele tem que passar por entre as células da coroa radiada. Primeiro obstáculo. É fácil, porque é só passar no meio delas, né? Intercelular. Ele tem que atravessar a zona pelúcida, que é uma rede de proteínas. Ele vai ter que ter um buraco nessa zona pelúcida para ele poder passar. E ele precisa, depois que ele chega nesse espaço aqui, de fundir com a membrana plasmática do ovócito. Então,
proteína da membrana do espermatozoide tem que grudar em proteína da membrana do ovócito. Especificamente, né? Tem que ser na proteína X, não pode ser na Y, na Z, na D, na A, na B, que tem lá na membrana do ovócito, não. Tem que ser naquela. Correto? Para acontecer fertilização. E aí, ó, quando acontece, vai tudo do espermatozoide para dentro do ovócito, hein? Material genético, citoesqueleto do flagelo, mitocôndria, vai tudo lá para dentro do ovócito. E o que acontece com esse ovócito? Aí amanhã a gente vai falar dessa transposição, o que acontece. Recebeu todo esse material, tá? Entenderam? Sim, professora. E o nosso embrião aqui, ó, que vai formar, o nosso gameta nem tá pronto ainda, né, gente? Ele só vai ficar pronto se fertilizar, tá? Porque vocês lembram que aqui é ovócito 2 ainda? Não formou óvulo ainda, né? Só se o espermatozoide entrar é que vai terminar a meiose 2. Se ele não entrar, não forma gameta. Foi ovulado, mas não é o gameta pronto ainda. Ok? Eles tentaram fazer a troca do nome do processo, ao invés de ovulação, denominar esse processo de liberação do material aí do ovário como ovocitação, né? Que é o ovócito que está sendo liberado, não é o óvulo ainda. Porque eles acreditaram durante muito tempo que terminava a meiose 2, o óvulo era liberado. Por isso que chama ovulação. Mas eles não conseguiram fazer a troca dessa nomenclatura, tá? Isso ficou muito por conta da tradução, da forma como essa palavra passou para o português, né? Tá? Ok? Ok. Estão acompanhando? É muito cheio de detalhe agora, né, gente? Porque agora não é mais assim, é desse jeito. A gente tem que compreender o processo, guardar uma série de nomes para conseguir compreender no todo, né? Mas devagarzinho a gente vai tirando as dúvidas e vai dar tudo certo. Tá? Professora, a última prova é o conteúdo do semestre todo ou só dessa última parte? É Desde... parte de embriologia, começa lá com o sistema reprodutor masculino e feminino, tá? Eu vou... Não caiu para vocês na última prova o tecido nervoso, né? não caiu. Não. Não caiu. Eu vou avaliar depois direitinho aqui se a gente coloca na última prova, porque essa última prova vocês viram que ela vale mais, né? Vocês perceberam? Mas podia fazer uma avaliação plus, sabe? Com mais pontos, assim? Uns pontos extras. Ela vale 35 pontos, né? 35. Às vezes a gente faz uma atividade de tecido nervoso fora da prova. Eu marco com vocês aí um final de semana, ficar aberto o final de semana inteiro, 2 questões de tecido nervoso, 3 questões, alguma coisa assim, tá? Vou estudar e comento com vocês amanhã. Vou ver aqui as possibilidades. Tá? Ok, ótimo. professora, mais uma coisa é que até hoje a gente não revisou a última prova, que não teve aquele... Não? Não, Vocês não me pediram, não? acho que a gente não pediu. Vocês têm que me mandar. Isso aí eu não dou conta de acompanhar, não, gente. Vocês têm que me mandar o dia, o horário certinho que eu abri. Uai, eu acho que eu abri. Não? Não sei. Fernanda e Beatriz são as melhores para falar se revisaram ou não.
porque elas que me pedem aqui no grupo para poder abrir, então organize com o pessoal o dia que vocês querem rever a prova, me avisem que eu abro para vocês olharem as questões com a resposta que vocês deram e o gabarito de cada uma das questões, tá? Ok, eu vou pensar no horário com a galera e passo para você, Fernanda. Sem problemas. Eu não, sinceramente, gente, isso eu não dou conta de acompanhar. Isso eu recebo a demanda de vocês para abrir, porque fica muito detalhezinho, são muitas turmas que eu tenho, aí eu me perco, tá? Ok? Tranquilo. Me manda lá, tá? Pode deixar, Vou mano. a gravação aqui, então. Amanhã a gente encontra.